a palavra de Deus traz um tremendo desafio para todos aqueles que a leem, para todos aqueles que até ela chegam, de viver e de fato ser um cristão genuíno e autêntico, aquele que traz em si as marcas de Cristo, aquele que traz em si as palavras de Deus e as coloca em prática, aquele que vive como Jesus e tem Jesus como seu modelo, e assim como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você é chamado pela palavra a ser um imitador de Cristo, a viver como Cristo, porque aquele que não vive como Cristo não pode ser chamado de cristão e nem tem o direito de declarar ser cristão. Eu quero colocar para você algo que a palavra de Deus nos ensina, que antes da vitória vem a luta, que antes da exaltação vem a humilhação. E neste mundo, saiba você que o caminho é estreito, mas não é só o caminho estreito, a porta também é apertada para todo verdadeiro cristão. Que você tem um objetivo maior nessa vida aqui, testemunhar Jesus contra o mundo. Você não foi chamado para fazer alianças com o mundo. Você não foi chamado para estar e viver sendo amigo do mundo. Porque hoje, aqueles, em sua grande maioria, que se dizem ministros da palavra, que se dizem profetas do Senhor, que se dizem pastores do Senhor, ungidos do Senhor, estão indo literalmente contra a palavra de Deus, ensinando coisas que o Senhor não disse para que ensinassem, vivendo não como a palavra de Deus, mas como o mundo quer, não segundo os padrões do Senhor revelado na sua palavra, mas segundo o que o Deus desse século, Satanás, quer. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 4 ao 11. E quando, no original, se diz que Jesus se aniquilou, diz que ele se esvaziou de si mesmo, esvaziou do seu ser divino, da sua posição, da sua riqueza, dos seus direitos. Mas não somente esvaziou, ele aceitou o sofrimento, ele aceitou e tomou em si o sofrimento de viver como homem que pagou o preço por você e por mim. Ele acolheu os maus tratos, ele acolheu toda a incompreensão, o ódio. E finalmente, quando de sua morte, ele morreu como um maldito, carregando em si todos os pecados da raça humana. E só depois de tudo isso, de todo o seu sofrimento, de toda a desonra que ele teve da parte dos homens, quando depois da sua
ressurreição é que ele recebeu do Pai o nome que é sobre todo nome que se nomeia, porque ele foi obediente, como diz esse texto, até a morte e morte de cruz. E por isso o eterno Deus o exaltou soberanamente, como diz o texto, e assim ele se tornou Senhor de tudo e de todos. Se você não é cristão e não crê em Jesus e não o aceita como seu Senhor e Salvador, eu quero te dar uma nova. Quer você queira ou não, Ele é o seu Senhor e a Ele você vai prestar contas um dia. Goste ou não, ame ou não, é a Ele que você vai prestar contas. Veja a profecia de Isaías, o auge da profecia de Isaías sobre o sofrimento de Jesus, no capítulo 53. Olha, por exemplo, o versículo 2. Isaías 53, 2, onde nós lemos o seguinte: se referindo a Jesus, a palavra diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Preste atenção nas palavras do eterno Deus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, fomos sarados. Jesus tomou sobre si o seu pecado. Jesus tomou sobre si as suas dores. E só depois, como nós lemos em Isaías 53, versículo 12, quando se diz: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus, ao cumprir a sua missão, ao voluntariamente dar pelo pecado da humanidade, ele recebeu primeiro tudo aquilo que era de ruim por parte dos homens, para que então fosse exaltado como Deus Todo-Poderoso, como o Senhor dos senhores e o Rei de todos os reis. Veja o que ele mesmo diz no final do Evangelho de Lucas, quando ele aparece para os 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. Lucas 24, versículo 26. Veja bem o que o próprio Senhor diz a respeito dele mesmo. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Compreenda você que antes da ressurreição tem que haver padecimento e a morte. Este é o caminho de todo cristão. Este é o caminho de todo aquele que verdadeiramente segue a Jesus. Se você não se encaixa nisso, você não é cristão. Você não nasceu de novo. E você não pode não só entrar, mas também nem ao menos ver o reino de Deus. Porque é isso que Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 6, quando da sua conversa com Nicodemos. É preciso que se compreenda de uma vez por todas
Jesus não veio dar riquezas materiais. Os valores que ele veio ensinar são tremendamente, infinitamente maiores do que as riquezas deste mundo. São as riquezas espirituais que estão guardadas com ele nos céus. Assim como hoje você tem um corpo corruptível, que tem que morrer para ser incorruptível, e para os céus não irá nada corruptível, não irá nada que esteja cheio de iniquidade, mas tão somente aquilo que for transformado por Jesus mediante o poder do Espírito Santo. Você tem sim um caminho árduo hoje para que você possa gozar da plenitude da presença do Deus eterno. E é somente dessa forma, não existe outra. Veja o que nos diz a própria palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Portanto, aqui já está dizendo, para que você viva e esteja com Jesus nos céus, primeiro você tem que morrer com ele, estando nele. O versículo 12 diz o seguinte: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se você quer reinar com Cristo durante toda a eternidade futura, você só tem um caminho, você vai passar por sofrimento. E por que eu afirmo tanto a questão do sofrimento? O verdadeiro cristão tem que carregar a sua cruz, tem que renunciar a si mesmo, tem que estar em conformidade com as palavras de Deus, com as palavras de Jesus Cristo. E Jesus, por inúmeras vezes, diz a esse respeito. Como, por exemplo, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, quando ele diz que aquele que quer ser discípulo, em primeiro lugar, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz para depois segui-lo. E da mesma forma ele diz, em Lucas capítulo 14, versículo 33, que aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. É necessário, você que me escuta, compreender que o que está sendo pregado na grande maioria das igrejas que se dizem cristãs hoje não é o verdadeiro evangelho de Jesus. E estes que se autodenominam pastores, que se autodenominam ministros da palavra, bispos, apóstolos, não tem nada a ver com o verdadeiro ministério apostólico, profético ou de pastores. Não tem. Infelizmente não tem. Mas existe sim, com certeza, aqueles que vivem segundo a palavra de Deus. Mas a imensa maioria não estão vivendo segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus não faz concessão. Ou ela é sim ou ela não. Como o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, se de vós falar sim, sim, não, não, o que vai além disso é de procedência maligna. Hoje nós vemos inúmeras pessoas que exercem altos cargos de liderança no meio cristão, fazendo inúmeras alianças com os poderes mundanos. Você não vê isso ocorrendo na palavra, você não vê Jesus fazendo, você não vê Jesus recebendo honra dos homens, você não vê os apóstolos recebendo honras dos homens. Ao contrário, eles testemunham contra a palavra, eles testemunham contra o mundo, vivendo a palavra. Se você colocar tão somente na sua vida o que os apóstolos viveram no livro de Atos, você entende isso. Foram perseguidos, maltratados e ainda se alegraram com isso.
E na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 13, nós somos chamados a nos alegrar quando estivermos sendo perseguidos por causa de Cristo, quando estivermos sofrendo as aflições que o próprio Cristo sofreu. Veja bem, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se regozijem e se alegrem. E continua: se pelo nome de Cristo sois envergonhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Hoje, o que dizem que é avivamento, não é. Hoje, o que dizem que é Deus, não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus coloca para você o desafio de ser cristão. Pois assim como está na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, foi-te dado, se você é cristão, o privilégio de não somente crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Este é o desafio. Você está pronto? Você aceita sofrer por causa do seu Senhor? Ele te chama a isso. Verifique na palavra se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou não. Leia, busque, procure, veja se o que eu estou falando bate com a palavra de Deus ou vai contra a palavra de Deus. Se encontra na palavra ou é contra a palavra. Busque. É o desafio que o próprio Espírito de Deus te faz agora. Veja se aquilo que eu estou falando agora está de acordo com a palavra de Deus. Mas não torça textos. Não pegue texto fora de contexto. Mas veja a essência do Evangelho de Jesus, que é aquele que, antes de qualquer coisa, ensina que para que você tenha uma vida nova, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que ser uma criatura nova. Pois assim como está em Gálatas 6,15, quando diz o seguinte, o que importa para Cristo é ser uma nova criatura. Não é outra coisa, é ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura, como já disse em várias outras vezes, implica o seguinte: ter um novo pensar, um novo ser e um novo agir. Não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. E se existe um parâmetro eterno para que você possa dizer se está ou não caminhando para o céu ou para o inferno, é exatamente este: se você está fazendo a vontade do Pai. Se você está perseverando até o fim na fé que o Senhor nos ensinou a ter. Porque a fé que salva, a fé que te leva para o céu, é aquela fé que nasce no arrependimento. Não é outra. É aquela que nasce no arrependimento. É aquela que faz com que você busque em primeiro lugar as coisas do Senhor. E se existe uma tradução mais correta, ou se existe uma maneira mais clara para que você entenda o que você tem que fazer, basta você ver 3 versículos da palavra de Deus. Mateus 5:6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede e fome de justiça nos leva às coisas de Deus. O segundo versículo, Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E todos esses 2 versículos é o próprio Jesus falando. E o terceiro versículo,
se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu te pergunto, tudo que você fala, tudo que você faz, é para a glória de Deus ou é para a sua própria glória? E você, que é ministro, que é pastor, o que você faz no seu ministério, na sua vida sacerdotal, porque você é sacerdote. Você faz tudo visando a glória de Deus? Ou será que você se esqueceu daquilo que está na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, quando diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Se você analisar isto com clareza, imparcialmente, você verá que esse versículo trata tão somente de realidades e de verdades espirituais. Porque mais uma vez eu declaro, os valores e as verdades do Evangelho de Jesus são espirituais e não materiais. Não são verdades e valores materiais, mas espirituais. O Deus Todo-Poderoso te desafia hoje a ser cristão, a negar você, a negar sua vontade, a negar as paixões da carne, a negar toda a sua vontade e o seu desejo e inclinação pecaminoso, a viver não segundo as obras da carne, como está narrado para nós em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Mas produzir na sua vida o fruto do Espírito, como nós lemos em seguida no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Você, o que você faz? Eu repito mais uma vez, o que você faz? Eu estou sendo repetitivo porque eu preciso e sinto necessidade de falar com você que a palavra de Deus não é o que estão falando. O verdadeiro cristianismo não é o que estão ensinando. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho de Jesus não é o que estão falando por aí. Só existe um evangelho, quer seja para A, B, C ou D, ou seja, para adulto, para criança, para jovens, é um só. Jesus não dividiu o seu evangelho, ele disse que ele é um só. E para você ser cristão, você tem que estar vivendo conforme ele. Tão somente conforme ele. Veja bem, hoje, nesses ministérios, ou nesses movimentos apostólicos, que eu sei que eles serão restaurados, mas veja se hoje, nesse movimento que na realidade não é espiritual, ele é feito segundo a sabedoria do homem, porque encher igreja, existem inúmeros métodos para isso, mas fazer com que alguém se converta e seja uma nova criatura só se a pessoa estiver sendo movida pelo Espírito Santo, só se aquele que é pastor, só se aquele que é bispo ou apóstolo esteja sendo dirigido pelo Espírito Santo, porque somente o Espírito de Deus pode fazer com que uma pessoa se torne outra e seja então, de fato, um verdadeiro cristão. Veja, eu repito agora, se aqueles que estão nesse movimento, seja ele qual for, tenha ele qual nome seja, não interessa. Se esses movimentos, aqueles que estão na liderança, vivem segundo isso que eu vou ler agora, porque se não estiverem vivendo, e eu sei que não estão, eles não são cristãos. É isso que você ouviu. Eles não são cristãos.
E se você está contribuindo com eles, se você está em suas igrejas, de agora em diante você não tem mais desculpa, porque você já está ouvindo essa palavra. E não é porque eu estou falando, mas porque o Espírito de Deus com certeza está tocando você sim. Pois é Ele, como está no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao 11, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você não está fazendo, não está então dando resposta ao Espírito de Deus de tal maneira que você não só é convencido, mas também responde positivamente ao chamado, àquilo que o Espírito quer de você, você também não é cristão. Eu vou repetir, você também não é cristão. Não adianta declarar ser cristão. Ser cristão você não é porque você declarou ser, mas é a sua vida é que diz para os outros se de fato você é ou não. Mas voltando, o texto que eu disse para que você analisasse se aqueles que estão na liderança, quer sejam apóstolos, como sejam apóstolos, bispos, pastores, ministros da palavra, estão agindo então segundo ele ou não. Porque se não estão, esse movimento não procede da palavra de Deus. Veja, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 9. Preste muita atenção nesses versículos. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós, loucos por amor de Cristo, e vós, ou seja, as ovelhas, sábios em Cristo, nós, fracos, e vós, fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afatigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 13. Responda para você, eles vivem dessa forma? É desta maneira que eles estão vivendo? Eles estão ensinando o arrependimento, eles estão ensinando que o caminho é apertado, eles estão ensinando que é necessário passar por aflições aqui, como nós lemos no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, quando Lucas narra o seguinte: Atos capítulo 14, versículo 22. Veja bem o que a palavra de Deus nos diz nesse versículo. É Lucas se referindo a Paulo, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Veja bem agora, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos diz assim: tenhais a paz em mim, porque no mundo
vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você que me escuta, preste atenção nisso. Se a palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo está no maligno, as leis do mundo, as alianças feitas com o mundo, a amizade do mundo, é a amizade com Satanás. Pois ele é o príncipe deste mundo. Não é com outra coisa, é com o próprio inimigo, é com o próprio Satanás. Veja o que nos diz Tiago a esse respeito. Veja bem, é Tiago que está nos falando agora, na sua carta, no capítulo 4. E versículo 4. Veja como o Senhor fala através dele agora, e não é de forma delicada, é de forma séria e rude, porque é necessário. Olha a advertência que ele nos dá. Capítulo 4 da carta de Tiago, versículo 4. Veja bem. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E no versículo 5 ele continua: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O Espírito de Deus tem ciúmes daquele que é de fato cristão, mas não o ciúme como o nosso, que é doentio e que é pecaminoso, mas é um ciúme santo. E que, se você quer entender isso, como é, peça ao Espírito de Deus, porque ele vai te dar o entendimento. Ele não te divide com ninguém, porque se você aceitou Jesus, e o aceitar Jesus não é tão somente levantar as mãos e dizer, a partir de agora eu sou cristão. Não. É você se arrepender dos seus pecados, e a cada dia se arrepender mais e mais e mais e mais, e clamar pela misericórdia de Deus, para que Ele te dê a fé que salva. Então você vai crescer cada dia em arrependimento, na fé que salva, e a presença de Deus, mediante o Espírito Santo em você, será uma realidade. Será uma realidade. Você vai crescer na presença e no poder de Deus. E assim, você está no processo de santificação. E como diz a palavra em Hebreus 14, 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, ninguém será salvo. E veja o que o próprio apóstolo Paulo nos diz a respeito do que nós devemos ser e do que aquele que é ministro da palavra, aquele que é ungido do Senhor, precisa fazer, precisa viver dia após dia, crescendo na presença do eterno Deus. Carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7, ele está falando sobre si mesmo. Está fazendo uma pequena, mas muito pequena biografia de si mesmo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Eu repito, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a sua virtude, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições,
sendo feito conforme a sua morte, para ver de alguma maneira, se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Você entendeu isso? Veja bem, Filipenses 3, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Tudo que ele ganhou, tudo que ele era, fariseu, todo o conhecimento da lei que ele tinha, tudo isso, tudo que ele acreditava ganhar, que pelas obras dele, por tudo aquilo que a lei ensinava, ele ganharia a Deus, ele seria, sim, e iria para os céus. Ele reputa isso como esterco, como um nada, para que ele possa ganhar a Cristo e que ele possa passar a viver como Jesus, e que possa participar dos sofrimentos de Cristo. Reflita depois com calma sobre isso. Filipenses 3, do versículo 7 ao 11. E a vocês, ministros da palavra de Deus, não faça o que eu ouço muitas pessoas dizendo: quando você não tiver nada para pregar, pregue a palavra. Não é assim. Pregue a palavra insistentemente, sempre. Se você não tem a palavra para pregar, não pregue. Você não está comissionado, você não está e não tem a autoridade para pregar outra coisa senão a palavra. Paulo, ao jovem ministro Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, veja o que ele diz, a partir do versículo 2: pregues a palavra, insista, tempo e fora de tempo, argumente, repreenda, exorte com toda a longanimidade, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Você, meu amigo, você que é líder, não saia da palavra. É a sua atitude diante da palavra é que vai determinar quem você é. Não saia da palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Preste muita atenção nisso. Se eu procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, a quem você procura agradar? A Deus ou aos homens? Os apóstolos, em Atos 5:29, dizem o seguinte: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. A quem você obedece, você é servo dele. E se você obedece à moda, à política, às alianças que você fez nesse mundo, você é servo deste mundo. Então você está fazendo não a vontade de Deus, mas a vontade de Satanás. Pois, entre outros nomes que é dado a ele pela palavra, o príncipe deste mundo, o Deus desse século. O que você quer fazer da sua vida? Se você quer de fato ser cristão, é opção sua. Se você quer ser de fato cristão, você vai ter um caminho apertado, sim, muito apertado. Mas você contará com alguém que vence todas as coisas, que para ele não existe limite, nem espaço, nada que possa impedir o seu agir. O Espírito Santo de Deus. Traga para a sua vida o Espírito Santo de Deus. E aqui eu não estou me referindo inicialmente aos dons do Espírito. Eu estou me referindo à pessoa do Espírito Santo.
tão desconhecida pela maioria dos cristãos. Traga o Espírito de Deus para a sua vida. Clame por Ele. Tenha-o na sua vida incessantemente. Busque-o todos os dias da sua vida. Pois Ele é a pessoa divina que mora em seu coração, se você de fato é cristão. Mas se não, você já o afastou. Não foi Ele que saiu, é você que o afastou. É o desafio, então, que eu deixo para você agora. Seja de fato um verdadeiro cristão. E viva e pregue o verdadeiro Evangelho de Jesus, que começa, continua e sempre estará cheio do arrependimento e de uma fé que não nasce em outra coisa a não ser no arrependimento, porque assim me ensina a palavra. E compreenda que se você não prega a palavra, você não vai gerar fé em ninguém. Porque em Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, a palavra é a fonte da fé. Mas se você não se arrepender, ela não entra em você. Viva a palavra, pregue a palavra, e nada mais do que a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. E tanto você como eu, como todos que querem ser cristãos, nós precisamos voltar a conhecer o Evangelho de Jesus. Leia, medite, estude, clame, para que você entenda que o Evangelho de Jesus está infinitamente além de todas as coisas que você pode imaginar. Pois a grande revelação do Deus eterno está em Jesus, mas não o Jesus que falam, é o Jesus que está na Bíblia. E é em nome de Jesus que eu te faço um pedido: não torça a palavra, não tire texto fora de contexto. Seja fiel, seja um verdadeiro homem de Deus, porque ainda é tempo de você se entregar incondicionalmente ao Espírito Santo e deixar que Ele, não você, Ele, faça de você um verdadeiro homem de Deus. Um verdadeiro homem de Deus, que vive e que prega tão somente a palavra de Deus. Faça isso no nome de Jesus Cristo e viva a presença do Altíssimo Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.